Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia, que é o 26 de julho de 2022. Graças a Deus, né? Por tudo que Ele nos tem feito, por tudo que Ele nos tem dado, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? São muitos. E pela boa consciência que Ele nos tem dado, né? Para discernir aí as coisas, as pessoas, as eras, né? Discernir a igreja, né? No meio dessa confusão religiosa do mundo, através da palavra, né? Que é o caminho, a verdade e a vida, né? E que é o próprio Jesus Cristo, né? O Filho do Deus vivo, que se tornou um homem, né? Para fazer aquele sacrifício perfeito, né? Derramando o seu sangue precioso, para nos livrar, né? Das nossas iniquidades. Amém, né? Graças a Deus. Irmão, vamos continuar aqui, né? Com a nosso pequeno vídeo aí, contando aí um pouco da história, né? Nós estamos agora nessa história que nós estamos contando aqui, a história do cristianismo, né? O catolicismo romano, o protestantismo, né? É isso? Que nós já vimos que esse cristianismo aí, essas igrejas que se chamam de igrejas, né? Que o Apocalipse chama de prostituta, né? Não só o Apocalipse, os profetas e os próprios apóstolos chamam as religiões de prostitutas, porque elas querem tomar o lugar da noiva, que é a igreja, né? Não é isso? Então nós já vimos aí que a origem delas é lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando os judeus que disseram que tinham crido, né, não se submeteram aos ensinos apostólicos. Porque os ensinos apostólicos, os apóstolos foram os príncipes, né? Eles é quem ensinaram a igreja, porque receberam o ensinamento do Senhor Jesus. Então nós estamos fazendo aqui uma caminhada para a gente destrinchar exatamente o que é esse... como é que evoluiu esse tal de cristianismo, né? Certo? Que todo mundo pensa que é a igreja, que todo mundo acha que é a igreja. A igreja, ela está, né, nós já vimos isso aí, a igreja são virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, e vão ser arrebatadas no dia do arrebatamento. Essa é a igreja que está vivendo no mundo, né, e obedecendo a palavra, certo? Em tudo e por tudo. Isso aí não é igreja, né? As virgens prudentes, elas não constroem templos, não cobram dízimo, certo? Elas vivem a palavra, falam e vivem, ouvem e vivem, e amém, né? Então nós estamos aqui tentando traçar aqui a história desse cristianismo para a gente identificar, né, as heresias que tem lá dentro. Não só as heresias, como também as iniquidades, né, e as abominações, conforme nós estamos vendo, já vimos várias delas aí no passado. Então nós estamos vendo aqui, né, estamos falando aqui sobre, lá pelo ano 400, por aí, né, nessa época surgiram lá, né, muitas heresias, advindas das religiões dos bárbaros, né. Nós vimos aí que teve nessa época aí, houve grandes invasões, né? Grandes migrações de grandes levas de gente, né? Por toda a Europa, por toda a Ásia. Então, cada povo desse aí tinha a sua religião, né? Tinha o seu ídolo, né? Tinha suas práticas. Então, como esse povo estava vindo para o que eles pensavam que era a igreja, né? Estava vindo para o cristianismo, né? Para a igreja católica, né? Então eles estavam trazendo as suas heresias para dentro exatamente daquilo que eles chamavam e pensavam que era a igreja. E ainda nessa época surgiu aquela coisa chamada monasticismo, né? Surgiu nessa época aí os claustros, né? Os conventos, os mosteiros, né?
onde as pessoas se isolavam para fugirem do mundo e dos seus problemas, né? Quer dizer, uma coisa completamente contrária à missão evangélica que o Senhor Jesus deu para a igreja, né? Ide e pregai o evangelho a todas as gentes. Aí eles estavam se isolando em grandes casas, grandes castelos, né? E ali eles praticavam o asceticismo, né? Várias coisas, né? Flagelação própria, né? Autoflagelação, alguns até a feitiçaria, né? Então os conventos, eles foram o quê? Foram a consequência de várias causas, né? Por que criaram esses conventos? Primeiro, né? Apareceu o tal do dogma do celibato, né? Defendido por Orígenes, Cipriano, Tertuliano, Jerônimo, né? Com base lá no capítulo 1º, aliás, na 1 Coríntios, capítulo 7, né? Então se basearam ali para decretar o dogma do celibato, né? Entre o ministério deles, né? Certo? Então a outra causa foi o quê? A depravação moral, né? Do império, certo? Quer dizer, a depravação moral do império foi grande, era grande naquela época. Outro motivo, outro problema, surgido com a evangelização dos bárbaros, que os bárbaros eles abarrotaram, né, os templos, né, do catolicismo romano com as suas práticas pagãs, né, causando grande descontentamento, né, nas pessoas. Aí essas pessoas, para não viver junto com os bárbaros e com seus costumes bárbaros, digamos, né, pagãos, se recolhiam aos conventos, né? E então o claustro, o convento, passa a ser o quê? Um refúgio, né? Uma fuga. Quer dizer, a fuga não é isso, né? A fuga é do mal, né? A igreja ela está aí, está fugindo do mal, está combatendo o mal, né? Então esse monasticismo é o quê? São práticas religiosas, né? Que se faziam dentro dos conventos, né? Com base na vida solitária. Então tinha o mosteiro onde os seus habitantes eram solitários, né? Eles viviam uma vida solitária, escondida, né? Nas cavernas, nos conventos, né? Nos seus quartos, né? Chamam de clausura, coisa desse tipo aí, certo? Porque essa palavra ela vem do grego, né, que significa, no grego é monakos, né, monachos, em grego significa uma pessoa solitária, monacho, pessoa solitária. Bom, então aí apareceram os monges, os mosteiros, né, como nós já vimos, né, a vida reclusa, né, certo? Chamado então de vida eremita, né, a vida reclusa solitária, era praticada por esses monges que eram chamados de eremitas. Quem fundou isso aí, quem primeiro apareceu com essa história foi um tal de Antônio lá no Egito, né? Que foi o primeiro monge eremita, né? Solitário. Ele e seus seguidores viviam em cavernas isoladas, né? Depois apareceu o Pacômio, né? Foi outro que se dedicou à vida monástica, né? Aí o Pacômio, ele fez o quê? Ele criou o mosteiro, né, coletivo, né, comunitário, né, sendo que ele foi antes um eremita, mas depois ele se tornou um comunitário e um coletivo. Eles viveram mais ou menos entre os anos 290 e 346, né, e outra pessoa que se dedicou à vida monástica foi o Basílio de Cesareia, também nos anos de 330 a 379, que criou regras, né, para a direção dos seus monges. Então tem regras específicas, né, em todos esses mosteiros que apareceram no Oriente, no Ocidente, com seus líderes, né, que estão exatamente contidos aí em vários livros, né, a história aí
desses monges, desses mosteiros, né? Certo? Que amanhã nós vamos continuar aqui, se Deus quiser, e paz seja com todos nós e amém. Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia, que é o 26 de julho de 2022. Graças a Deus, né? Por tudo que Ele nos tem feito, por tudo que Ele nos tem dado, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? São muitos. E pela boa consciência que Ele nos tem dado, né? Para discernir aí as coisas, as pessoas, as eras, né? Discernir a igreja, né? No meio dessa confusão religiosa do mundo, através da palavra, né? Que é o caminho, a verdade e a vida, né? E que é o próprio Jesus Cristo, né? O Filho do Deus vivo, que se tornou um homem, né? Para fazer aquele sacrifício perfeito, né? Derramando o seu sangue precioso, para nos livrar, né? Das nossas iniquidades. Amém, né? Graças a Deus. Irmão, vamos continuar aqui, né? Com a nossa